Eu sou o professor Bruno, eu nasci na cidade de Itu, mas eu sou piraporano, que em Pirapora a gente não tem maternidade, então a gente nasce em Itu, mas mora, a minha família é toda de Pirapora do Bom Jesus. Eu tive uma infância, assim, um pouco atribulada, assim, não era muito de social, tive um acidente de carro, minha família sofreu, né? Então, mas assim, a escola sempre foi uma das minhas paixões. Tem até uma história que é interessante, que quando eu sofri esse acidente, eu fiquei sem andar. E, e aí eu ia voltar a andar para ir para a escola, mas não ia abrir turma para minha faixa etária, porque foi a mudança de legislação. E aí eu parei de andar. E aí o prefeito da cidade fez um movimento para abrir uma turma especial para que eu pudesse estudar, e aí eu voltei a andar para ir para a escola. Então a escola sempre foi uma paixão na minha vida, assim. Eu acho que a profissão professor, ela aparece na minha vida, principalmente no ensino médio. Nós tínhamos uma... É muito costume dos alunos deixar para estudar de última hora, né, para as provas, etc. E a gente tinha esse costume na minha turma de fazer uma revisão das matérias no final da aula, antes da prova. E chegou um momento que todo mundo vinha tirar dúvida comigo. E a gente conseguiu convencer os professores deixarem eu fazer uma revisão para a turma na véspera da prova. E eu gastava, eles liberavam aqueles 5 minutinhos finais da aula para eu ir na lousa e fazer a revisão de todas as disciplinas, a primeira, matemática, biologia, química, e eu ia antes da aula, da prova, para fazer essa revisão. E eu fui percebendo o quanto que aquilo me deixava, assim, feliz, sabe? Assim, essa questão de realmente gostar de lecionar, de ensinar alguma coisa. Nesse momento que eu percebo, né, que eu quero ser professor, eu tomei essa decisão. Então, desde o segundo ano do ensino médio, eu falo que eu tenho certeza que eu quero ser professor. E eu faço a brincadeira que eu nasci para ser pobre, porque eu faço o que eu gosto, né? Então, eu quero realmente ser professor. Então, para mim, ser professor é uma escolha. Eu escolhi ser professor e faço isso da melhor forma que eu consigo. E aí eu fui fazer vestibular, e a gente teve oportunidades, né? Algumas foram positivas, outras negativas, mas eu ganhei a inscrição do vestibular da Unesp, na época que eu fiz escola pública, né? E a gente ganhou uma inscrição na escola da Unesp, eu fui, né, contemplado com isso, e fui fazer licenciatura em matemática porque era o que eu queria. E aí, claro que tinha uma intenção assim, tipo, com 17 anos, adolescente, assim, um desejo de querer ganhar mais dinheiro, né, por uma profissão que fosse mais valorizada que a profissão docente. Mas, assim, tinha o sonho de ser professor. Então eu falava assim, vou fazer licenciatura para depois, de repente, cursar uma engenharia, alguma coisa que eu vou aprender mais matemática, mais conteúdos para poder passar num vestibular bom. E assim, foi assim, um sonho mesmo, assim, cursar a licenciatura na Unesp. Eu fiz matemática, foram 4 anos, assim, de muitas experiências. Ganhei 2 prêmios de melhor aluno da Unesp. Então, assim, foi realmente paixão. Dentro da Unesp, a gente tem alguns prêmios que são oferecidos para os alunos, que no final do ano, né, quem tem o melhor rendimento acadêmico, o melhor RA lá do ano, né? E aí, alguns colegas, né, sempre competiam para isso, né, de tentar conseguir o melhor RA. E aí, no primeiro ano, segundo ano do curso, porque eu vim de escola pública, não tinha tanta bagagem assim quanto alguns colegas meus. Não fiquei mal, meu RA nunca foi ruim, mas não chegava ao título de premiação, né? No terceiro ano do curso, né, eu consegui, né? Tive o maior rendimento da turma, e isso, assim, representa, assim, que porque o RA, ele é um somatório desde o primeiro ano. Então, assim,
para você conseguir chegar lá, você vai ter que ir somando todas as suas notas, né? E a somatória dos meus 3 anos foi maior do que todos os seus colegas. Então, assim, embora eu não tivesse um rendimento excelente no primeiro e no segundo ano para ser merecedor do prêmio, né, foi muito bacana conseguir nesse terceiro lugar o destaque ali de melhor nota, né? Já no quarto ano é um pouco diferente, porque eles oferecem o prêmio para o primeiro, segundo e terceiro da formatura, né? Eu ganhei o prêmio de terceiro melhor do curso e eu ganhei o prêmio de reconhecimento acadêmico pelos pares, né? Então a turma toda ela vota em quem foi importante ou representativo na turma. E eu fui eleito, né, por fazer milhares de coisas, né, dentro da Unesp, do meu curso. Fui representante discente em colegiado, em curso, fiz parte do centro acadêmico, então eu era muito ativo, além de tirar boas notas, além de ajudar em bolsas de pesquisa, então eu era muito presente no curso. E aí os alunos me reconheceram, tanto como reconhecimento, né, acadêmico, quanto reconhecimento dos pares ali. Eu acho que eu guardo vários momentos que são muito importantes para eu ser o professor que eu sou hoje. Então, eu penso que desde sempre eu guardo essas recordações. Eu tive um professor de cálculo que ele falava assim pra gente que todas as nossas experiências são experiências. Então, às vezes, todo professor, ele falava, é um exemplo para você. Às vezes, um exemplo que você quer seguir, um exemplo que você não quer seguir, né? Mas você tem que observar isso. E eu acho que eu levei essa frase que eu ouvi no primeiro ano da faculdade muito, muito a sério. Então, assim, eu sempre observo os professores, né, assim, essas experiências, para pensar em como é que eu gostaria que fosse a minha aula. Então, tudo isso é uma coisa muito interessante. Uma das histórias, assim, que eu acho que eu conto para que, assim, me fez... É uma história que eu lembro frequentemente, né, que me fez perceber que eu não estava pronto para ser professor, na verdade, e me fez, de novo, parar tudo que eu estava fazendo e recomeçar a pensar. Foi a minha primeira aula no estado. E eu assumi o concurso do estado como professor efetivo e eu tinha uma aula, das 7 da manhã às 7h50, num sexto A. Era tudo que eu tinha naquele dia. O horário estava sendo modificado, tal, só tinha isso aí. Cheguei na turma, a turma já tinha começado, porque a gente entrou depois, né, até o concurso chamar, já tinha começado as aulas, aquelas coisas, e eu fui chamado para assumir a aula, e aí eu falei assim, primeira coisa, que a gente é inexperiente, na minha cabeça de professor novato, eu achei que 7 horas da manhã, um sexto ano, ia estar com sono, né? Crianças do sexto ano nunca têm sono. Se tem sono, tem alguma coisa errada, investigue. E eu cheguei na sala, 7 horas da manhã, eu estava com sono, e a sala estava um caos, e aí eu tava acalmando todo mundo, né, para explicar que a professora deles não ia mais dar aula para eles, quem estava dando aula agora era eu, né? E no meio da minha frase, não, eu sou o professor Bruno, né, sou professor de matemática, e uma menininha, ela chama Laura Maria, lembro até hoje, ela levantou a mão e falou assim, professor, apontou pro fundo da sala assim, ele é surdo. Nesse momento, eu só consegui falar assim. E a minha cabeça, eu imaginava eu picando o meu diploma, o meu mestrado, porque eu só pensava assim, eu não sei falar bom dia para esse menino. Como é que eu vou conseguir dar conta do conteúdo? Como é que eu vou dar frações para um menino surdo? E aí eu pensei assim, ok, Bruno, você tem uma formação, você sabe matemática, mas você ainda tem muito pela frente para ser professor. Então, assim, eu nunca parei de estudar. Depois disso, assim, eu sei que toda aula que eu entro pode ter uma surpresa que vai me pegar desprevenido, né? Então, eu sempre estou ali repensando a minha prática para tentar ser melhor. Tem uma frase da minha orientadora de doutorado
que claro que ela está citando outras pessoas, tem outras fontes filosóficas, mas que ela fala que é uma frase da professora Maria Bicudo, e essa frase, ela fala que a gente tem que ter cuidado com cada aluno que a gente tem. E hoje, como professor, eu já fui perguntado assim, mas como é que um professor consegue ter cuidado com 30, 40 na sala, né? E eu explico para quem me pergunta isso nas minhas aulas de didática, né, de prática de ensino, que esse cuidado que a Maria Bicudo fala, ele é um cuidado assim, eu não preciso realmente passar a mão, atender a necessidade de cada um, mas é saber que aquela pessoa com quem eu estou trocando informações na sala de aula, ela é uma pessoa, que ela tem necessidades, ela tem especificidades, e ela não é uma máquina, e ela não está todo dia igual. Então, assim, quando eu entro na sala, esse cuidado eu sempre tenho. Então, assim, eu tenho um terceiro ano que é muito agitado. Ok, eu posso pensar nisso, mas eu preciso entrar naquela sala pensando assim, como eles estão hoje, né? E ficar atento a essas nuances de comportamento, de atitude, às vezes até de motivação mesmo, para conseguir pensar numa aula melhor. E é muito dinâmico, é muito rápido. Eu acho que eu tive vários professores que me inspiraram, assim. Eu não posso deixar de falar, né, assim, do professor que me mostrou a matemática, que é o professor Guilherme, lá de Pirapora, do Bom Jesus, que eu acho que eu tenho vários professores que me incentivaram, me mostraram que façam referências para mim, mas eu acho que eu não posso deixar de falar do professor Guilherme, de Pirapora, que me mostrou a matemática. Ele foi uma pessoa que me mostrou que é possível a gente olhar pro aluno. Além de toda a matemática que ele sabe, todo o jeito incrível de professor que ele olhou para mim na quinta série e percebeu que a matemática que estava ali no dia a dia, na sala de aula, para mim era pouco. E ele olhou para isso e começou a trabalhar comigo uma matemática por fora, né, e me incentivar a estudar. Não só matemática, mas como outras coisas. Então, e eu percebia nele essa questão de olhar para as pessoas de forma diferente, né? Então isso me fez pensar que eu posso ser diferente com os alunos. Claro que tem meu orientador de doutorado, que é uma pessoa incrível, né? Mas assim, eu acho que de referência para mim, assim, que foi muito importante para minha formação profissional, que envolve mais do que dar aula, porque a profissão de professor tem muitas coisas que é feito além de ensinar, a gente esquece disso. Eu acho que tem uma professora que já participou do programa aqui de vocês, que eu tenho contato próximo, que é a Bruna Lamolha. E ela é, assim, ela é uma professora incrível. Ela é uma pessoa que é extremamente capacitada, organizada, e ela tem toda uma sistemática de organização para pensar numa aula. E isso me faz, assim, entender que eu preciso, né, criar certas estratégias mais interessantes para minha aula. Então, ao mesmo tempo que eu acho que eu colaboro com a profissão dela, ela colabora com a minha formação de professor. Então, acho que ela é uma dos exemplos que eu sigo hoje, assim, tipo, se eu olho alguém e falo assim, quero ser um profissional assim, acho que é a Bruna. Eu tenho uma paixão, assim, uma coisa que eu faço muito, que é cozinhar. Eu gosto muito, muito, muito de cozinhar. Eu sou o cozinheiro oficial da família, né? Eu faço essa piada sempre, que não é fácil manter esse corpinho. Então eu preciso, né, saber me nutrir e fazer comida. É uma coisa que eu faço realmente, assim, por paixão. Não sei se eu cozinho tão bem, mas eu nunca tenho preguiça de cozinhar. Então eu faço pratos elaborados, faço grandes refeições, né, ceias. Então, assim, o nosso almoço, né, do dia a dia nunca é um almoço simples, né? Então, assim, eu tenho realmente essa paixão de cozinhar. Fiz curso, consegui ganhei um curso da minha cunhada, um curso de cordon bleu, então foi bem bacana. Eu acho que todos nós temos as nossas dificuldades, né?
de superação. E eu poderia falar, por exemplo, de alguns problemas, né, de infância que eu tive, ou problemas financeiros que eu passei, mas eu acho que essas coisas elas são realidades de muitas pessoas, né? Eu acredito que uma grande dificuldade que eu tenha passado assim para ser professor foi fazer o meu doutorado, né? Porque além de ser um doutorado numa área complexa, uma área difícil, eu fiz doutorado na Unesp em Rio Claro, trabalhando, né? Então assim, eu não peguei afastamento, eu trabalhava e fazia o doutorado ao mesmo tempo. E nesse período de 4 anos que é um doutorado, aconteceram várias coisas, né? Tanto problemas pessoais, problemas psicológicos no meio do caminho, mas chegou um momento que eu tive um desafio de, ao fazer o doutorado, dar 60 aulas por semana. Então, eu conseguia fazer o doutorado dando 60 aulas por semana. Então, assim, o esforço necessário para isso, assim, para mim, hoje eu vejo como uma superação. Não é porque foi muito difícil, foi um desgaste físico, mental, emocional, assim, incrível para conseguir superar essa fase. Eu tenho várias mensagens que eu gostaria de passar para as pessoas. Na verdade, durante as minhas aulas, eu tenho certos discursos prontos, né, que eu sempre repito. Mas eu acho que um dos principais que eu gostaria de levar aqui é que a profissão de professor, ela não é uma vocação. Todo professor, ele é um trabalhador. E como trabalhador, ele teve que fazer uma formação, uma pesquisa, um projeto. Eu tenho que todo dia pensar na minha aula, a cada instante pensar nos meus alunos. Então, não achem que você tem a vocação professor, mas que você é um profissional. E leve o seu trabalho com profissionalismo. E respeite, né, caso você não seja um professor, respeite esse profissional. Assim como a gente respeita a opinião de um médico, de um advogado, quando alguém falar de educação, existe um profissional especializado nisso. Existe alguém com conhecimento de causa. Não é porque você estudou na escola que você é um professor. Um profissional que consegue trabalhar a educação. Então, a profissão professor precisa ser reconhecida e valorizada. Eu acho assim que a minha profissão, né, enquanto profissional, eu tenho algumas práticas, né? Claro que essa questão de olhar o aluno independente, assim, mas eu sempre vejo a matemática de uma forma diferente. E é muito engraçado porque quando você pega o estereótipo do professor de matemática e a pessoa me conhece, ela fala que você não dá aula de matemática. Porque o meu objetivo em dar aula de matemática, claro que a minha preocupação é ensinar matemática, mas o meu objetivo não é que o aluno aprenda matemática. O meu objetivo, principalmente no ensino básico, né, é que as pessoas deixem de ter medo da matemática. Então eu entro na sala de aula com esse pensamento. E eu trabalho com metodologias diferenciadas, com práticas diferentes, com avaliações, porque as avaliações em matemática elas são muito assustadoras, né? Então eu faço todo um planejamento para pensar nisso. Como a minha formação ela é muito próxima, na verdade, da área da filosofia e da história, né? O pessoal fala assim, matemáticos não sabem, mas sim, eu conheço muito de filosofia e história, e meu doutorado é em filosofia da matemática. Então eu penso epistemologicamente nas minhas aulas. Então eu gosto de trabalhar com verbos corretos, então eu consigo diferenciar compreender de ensinar num plano de aula. Então eu tenho essas visões. E isso faz com que eu consiga levar para os alunos uma aula mais tranquila. E o reflexo disso é que eu acabo criando uma relação com os alunos muito próxima, né? Então, por mais que às vezes eu ache que eu não sou o melhor professor e que eu, na verdade, não sou até um bom profissional,
né? Sempre reflete, assim, no final do ano, onde os alunos fazem os convites de formatura, e eu sempre acabo sendo escolhido como paraninfo, como pessoa homenageada da turma, de alguma forma. Então, assim, há um carinho muito grande, né, da parte dos alunos por mim, que eu tento demonstrar durante o ano, né? E aí, desde tipo, uma conversa até uma prática pensada, né? Uma questão epistemologicamente trabalhada para fazer alguma coisa bacana em sala de aula.